Boa noite, Mariana, Valquíria, Fernando Vargas. Boa noite, meu povo. Deixa eu ajustar aqui meu vídeo para vocês poderem enxergar melhor aí. Então, pessoal, beleza? Mais uma vez aí estamos juntos. Nossa aula de prática administrativa. Nós temos aí 9 participantes conosco: Fernando Vargas, Ingrid, Nayara, Leandro Bandeira, Mariana, Valquíria. Sejam bem-vindos, Laiana Kelly. Pessoal chegando aí. Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Oi, Nayara. Tudo bem, querida? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nessa quarentena. Então, para a aula de hoje é aquilo que eu falei para vocês lá no grupo, tá? Então, a gente tem lá um caso, tem o caso lá da ação civil pública, dois casos, na verdade. Ingrid Costa, amém. Deus abençoe a semana de todos nós. Espero que tenham passado aí uma excelente Páscoa. E aí, pessoal, nós temos lá aqueles dois casos para a gente fazer, tá? Então, a ideia é a gente aproveitar esse horário da aula, né, para fazer logo e entregar logo essa atividade. A ideia de hoje aqui da aula é a gente tirando alguma dúvida, à medida que vocês já devem ter lido lá o caso, e se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai tirando aqui as dúvidas, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nos casos. Vocês viram lá que a distribuição são só dois casos, então a distribuição lá ficou mais ou menos metade metade para a turma. E os nossos casos, vou colocar na tela aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver se é esse, isso aí. Isso mesmo. São dois casos aí da ação civil pública, tá, pessoal? O primeiro caso é esse aí, tá? Esse é o estudo de caso 1. Que diz basicamente o seguinte, olha, a companhia habitacional Casa Boa é com nós, que é uma sociedade de economia mista. Aqui a questão diz que ela é vinculada ao município de Imperatriz. Construiu um conjunto habitacional no bairro Itamaguará, tá? Situação hipotética essa aí. Restou comprovado posteriormente que os imóveis foram construídos em um terreno que acoplava uma colônia de cupins. Então a questão diz aí que esses imóveis foram construídos em cima aí de uma colônia que acoplava uma colônia de cupins. A amplitude do dano mostra que a sociedade de economia mista deixou de analisar, então a sociedade deixou de analisar a viabilidade do terreno antes de construir. Então, a questão nos traz essa informação, ou seja, não houve qualquer precaução por parte desta ao apurar as propriedades do solo na região. No que tange ao combate do problema, não houve qualquer tentativa de solução pelo poder público municipal, embora provocado inúmeras vezes. Então, a questão diz que o município também foi provocado inúmeras vezes aqui pelos moradores do bairro, desde o início do problema. Isso foi feito através aí da Secretaria de Meio Ambiente do município. Outro sim, até hoje os moradores não obtiveram nenhum respaldo eficiente. Então, o município aí acabou se quedando inerte, não tomou nenhuma providência eficiente para solucionar o problema. E a questão também diz que um laudo da própria Secretaria do Meio Ambiente do município corroborou aí que o problema na região é antigo e os transtornos são permanentes e contínuos aos moradores ao longo dos anos. Comprova também que o poder público municipal foi por diversas vezes provocado, mas não adotou as medidas necessárias à solução do problema.
o laudo ainda demonstra que existe um cupinzeiro por debaixo das residências e que a praga está totalmente alastrada no bairro, causando sérios danos materiais nas residências. Diante dessa situação, como advogado da Associação de Moradores do bairro Cupins Malditos, esse é o nome do bairro, perdão, o nome da associação, né? Uma associação dos moradores do bairro, esse é o nome da associação, e considerando que a mesma preenche os requisitos legais, apresente a peça prática profissional que o caso reclama. Então, pessoal, esse é o caso 1, né? O caso aí que envolve aí uma infestação de cupins em um bairro, né, que foi construído aí, o bairro Itamaguará, uma situação hipotética, apesar de ter esse nome, ter um bairro com esse nome aqui, Imperatriz, situação hipotética. E a obra ela foi construída lá por uma sociedade de economia mista, tá, pessoal? Sociedade de economia mista, portanto, uma empresa estatal aí, né, da administração indireta, né, uma sociedade e essa sociedade de economia mista vinculada ao município de Imperatriz, né? E aí a questão diz que o município foi provocado através da Secretaria do Meio Ambiente por várias vezes pelos moradores, né? Chegou a fazer um laudo e esse laudo de fato atesta lá que houve problemas, né? Com essa infestação de cupim. Mas a questão também diz que o município não tomou nenhuma providência que solucionasse o problema, né? E aí, a questão diz que você foi provocado por uma associação. Lembrar que essa é a única hipótese lá da Lei de Ação Civil Pública em que o advogado, né, advogado privado, ele vai ajuizar a ação civil pública, né? As outras hipóteses lá são entidades estatais, defensoria, Ministério Público. E essa hipótese da associação, né, que provoca um advogado privado, é a única hipótese aí em que você, como advogado, vai poder ajuizar lá a ação civil pública. Então, nesse caso aí, pessoal, né, a questão ela traz aí essa. E aí, o que é importante você perceber aí? Que você vai ter que atacar essa questão, o que você vai trazer na sua fundamentação jurídica, a questão da responsabilidade tanto do município quanto da sociedade de economia mista. O que acontece? Então, você tem que perceber a questão do endereçamento, para onde que vai, né? Como a situação ocorre em Imperatriz, então você vai, e aí a Imperatriz, o município de Imperatriz vai estar no polo passivo da demanda, então o seu endereçamento vai para a Vara da Fazenda Pública, normal, apesar de ter uma sociedade de economia mista lá, né? Os dois vão estar no polo passivo, e aí você direciona para a Vara da Fazenda Pública. E aí, na sua fundamentação, que é o mais interessante, né, a parte de qualificação, né, a gente já aprendeu, já é bastante exaustivo, você vai seguir lá o nosso modelo. Na parte de fundamentação, que é a parte lá que você vai requerer um pouco mais de atenção, porque você vai ter que buscar lá a responsabilidade, né, primeiramente da Sociedade de Economia Mista, que foi quem realizou a obra, tá? Que foi quem realizou a obra. Então, eu não sei se vocês estão aí com algum caderno, papel para anotar, e aí eu quero passar algumas dicas importantes aqui em relação à fundamentação, tá, dessa peça, né? O que você tem que ficar atento aqui para essa peça aqui na fundamentação. Então, olha só, aqui nesse caso 1, tá, pessoal? Aqui dicas para a peça do caso 1. Então, muita atenção aqui, principalmente na fundamentação. Aqui você vai colocar como o autor a associação, né, réus. Você vai colocar a empresa, a Sociedade de Economia Mista e o próprio município de Imperatriz. Vai narrar os fatos lá bonitinho, né? E aqui na fundamentação, que é onde eu queria que você prestasse mais atenção, tá? Porque você vai buscar aqui o fundamento legal da ação civil pública, tá? Então você vai buscar o fundamento lá na própria lei de ação civil pública, né, para falar por que você vai estar trazendo lá a ação civil pública nesse caso, pode até falar aí da competência, né, da associação, né? Você pode destacar aqui no cabimento a questão da competência da associação, né, que a associação, ou competência na legitimidade, né, legitimidade da associação, nesse caso. Então, você invoca lá a prescrição da lei, o artigo da lei que fala dessa legitimidade da associação.
né? E aqui, pessoal, no que tange a responsabilidade, você pode até abrir aqui nessa questão, pessoal, no item da fundamento jurídico, você pode abrir aqui um item para falar da responsabilidade da sociedade de economia mista, tá? E um outro item para falar da responsabilidade do município, tá? Tendo em vista que os dois estão aqui no polo passivo dessa ação, tá? Aqui, pessoal, vale muito a pena você prestar atenção, porque aqui você vai, nessa fundamentação, seria interessante você trazer aqui, trazer fundamentação no próprio Código Civil, tá? O próprio Código Civil brasileiro, porque aqui, pessoal, se trata de uma obra, de um contrato de empreitada, né? Você tem aqui uma sociedade de economia mista, tá? Que celebra um contrato de empreitada lá com aqueles moradores do bairro para construir lá aquele conjunto habitacional. Então, o artigo do Código Civil, então muita atenção para isso, anote aí, tá? Se possível. O artigo do Código Civil que fala da responsabilidade do empreiteiro, é exatamente o artigo 618, né? Então, que ele vai falar aqui exatamente que esse contrato de empreitada, no contrato de empreitada, esse empreiteiro aqui, né, eu destacar aqui, que é o caso agora da Sociedade de Economia Mista, que executa essa obra, ele tem uma responsabilidade aqui, ó, uma responsabilidade pela solidez e pela segurança, né, lá da obra que ele executa, né? Então, o Código Civil ele fala aqui dessa responsabilidade pela segurança e pela solidez da obra, né? E aqui é uma obrigação, vale destacar, que aqui é uma obrigação de resultado, tá, pessoal? Então, essa sociedade de economia mista, que está nesse caso, né, como empreiteiro, porque foi quem executou a obra lá do bairro, ela tem uma responsabilidade de resultado aqui pela segurança e pela solidez dessa obra, né? E isso aqui, na verdade, foi um problema contínuo. A gente percebe que foi um problema que se postergou no tempo. Apesar do Código Civil ele falar de 5 anos aqui, né, a gente percebe que esse problema foi um problema que não cessou. Então, foi um problema que se postergou no tempo, então ele não chegou a cessar em momento nenhum. Então, há aqui uma obrigação de resultado aqui do empreiteiro, conforme destaca o artigo 618 do Código Civil. O artigo 444 do Código Civil também, pessoal, ele fala do vício oculto, né, que é o nosso vício redibitório, e aqui também, pela narração dos fatos aqui, se demonstra, fica claro que também houve aqui vício oculto, né, o que vai ensejar aqui também essa responsabilidade direta, né, da empreiteira, no caso, né, tendo em vista que há um vício oculto aqui na obra. E ainda nesse item aqui da responsabilidade da sociedade de economia mista, você pode invocar aqui tranquilamente, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor aqui, ele também lá no artigo 12, né, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar da responsabilidade civil lá objetiva do construtor, né? O construtor ele vai ter responsabilidade lá e ele responde independentemente de culpa, ou seja, objetivamente, pela construção. Então, aqui nós temos também, você pode invocar nessa questão, na sua fundamentação, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da responsabilidade do construtor, e ainda também o artigo 18 do mesmo Código de Defesa do Consumidor, que fala do dever de qualidade, tá? Dever de qualidade aqui dos produtos, né? Sejam eles duráveis ou não duráveis. Então, o artigo 18 também fala desse dever de qualidade do produto, né? Seja ele durável ou não durável. Então, aqui você pode invocar tranquilamente. Então, recapitulando aqui, o que a gente pode invocar? 618 do Código Civil, que fala da responsabilidade do empreiteiro, 444 do Código Civil, que fala do vício oculto, né, que é o caso, né, construiu lá, entregou as casas, os imóveis, né, e depois se constata que havia lá um foco, uma infestação de cupins.
E você invoca também o CDC aqui para falar da responsabilidade do construtor, né, objetiva do construtor, e também aqui do dever de qualidade aqui dos bens de consumo duráveis ou não duráveis, no caso aqui de bem de consumo durável, né, a residência. Então, tudo isso aqui na responsabilidade civil da sociedade de economia mista. E aqui com relação à responsabilidade do município, tá, pessoal? Responsabilidade do município. O município também tem responsabilidade aqui no caso. Por quê? Porque houve omissão do município, né? Houve omissão do município no dever de fiscalizar, tá? Houve omissão do município no dever de fiscalizar. E essa omissão aqui, apesar de que, em regra, a responsabilidade do ente público, no caso de omissão, ela é apenas subsidiária, né? Ou perdão, ela é uma responsabilidade onde há necessidade de demonstração de nexo causal, né, do elemento subjetivo, culpa ou dolo do município. No caso específico aqui, houve uma responsabilidade direta e solidária do município. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, o município ele foi omisso no seu dever de fiscalizar. Então, quando quando se vai construir, né, quando o particular ele vai exercer o direito lá de construir, o município é quem expede alvará e tem a obrigação lá de fiscalizar, né, a solidez da obra, toda a questão dos projetos que são apresentados ao município. Então, o município tem um dever de fiscalizar. E fica claro nesse episódio aí dos cupins que o município ele se omitiu em relação a esse dever de fiscalização, né? Então, você vai falar aí também da responsabilidade direta e solidária do município por omissão no dever de fiscalizar, né, a correta execução lá da obra, né, no caso do bairro Itamaguará. Então, você destaca aí, pessoal, tanto a responsabilidade da sociedade de economia mista, né, responsabilidade do empreiteiro, e a responsabilidade lá do município de Imperatriz também pela omissão no dever de fiscalizar. Então, quem ficou com essa questão 1, com o caso 1, na fundamentação, principalmente, você vai invocar essa questão aí. E aí pede liminar, tendo em vista lá o problema da infestação de cupins, que já está lá causando danos às casas, né? A questão deixa claro isso, então há aí um perículo em mora, na demora, em relação à ação do poder público, nesse caso específico do judiciário. Beleza? Então, quem ficou com o caso 1, tá, pessoal? Muita atenção para esse detalhe aí, tá? Em relação ao caso 2, a galera que ficou aí com o caso 2, vamos dar uma olhada aqui no caso 2, do que fala, né, o caso 2. Então, quem ficou com o caso 2 aí, pessoal, a questão diz o seguinte, que o Virgulino, né, Virgulino Pereira, empresário do ramo aí de extração mineral, ele solicitou uma licença ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente, então ele busca uma licença ambiental junto ao Estado do Maranhão, Secretaria do Meio Ambiente, para explorar seixo e areia dentro de uma unidade de conservação federal, tá? Então a questão ela diz para a gente que ele queria explorar seixo e areia dentro do perímetro de uma unidade de conservação federal. Muita atenção para esse detalhe aqui, ele é fundamental nessa questão, tá? E ele diz que essa unidade ela é gerida por uma autarquia federal, tá, pessoal? E lembrar que as unidades de conservação federal, elas realmente são geridas por uma autarquia federal, que é o ICMBio, tá? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A questão segue dizendo que tal licença, né, cumpridas as condicionantes legais, ela foi prontamente concedida pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, né, do Estado do Maranhão. Tendo a atividade já iniciado, e a questão diz que essa atividade está causando significativo impacto ambiental, né, a referida unidade de conservação, pois a extração de seixo e areia importa em supressão vegetal e escavação do solo com revolvimento de grandes quantidades de areia que são arrastadas para o riacho mais próximo
ao empreendimento, né, causando aí assoreamento, mortandade de peixes e prejudicando a qualidade da água que abastece várias residências no município de Riozinho do Anfrísio. A associação, a questão segue dizendo que a associação meio ambiente de todos nós, a qual cumpre os requisitos legais de Constituição e defesa do meio ambiente, procura seu escritório de advocacia. Considerando a situação hipotética, peticione a medida judicial cabível para a defesa do meio ambiente. Muito bem, então a questão 2, pessoal, ela traz uma situação aí de dano ambiental. Olha aí o link da nossa disciplina, com a disciplina aí da professora de Direito Ambiental, né? Com a disciplina de Direito Ambiental. Então, essa ação civil pública aí, a gente viu que a ação civil pública ela tem várias aplicações, né? Uma delas é a proteção, a tutela do meio ambiente. Inclusive, você pode solicitar, nesse caso aí, uma obrigação, né, de não fazer, na medida em que você pode solicitar lá que a empresa se abstenha, né, de continuar explorando o meio ambiente, né, e causando dano ambiental, porque a ação civil pública ela tem essa proposta, né, você pode pedir a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, né, pode pedir multa diária e tudo mais. Mas o que é importante ficar atento aqui, pessoal? O autor aqui vai ser a associação, né, a situação ela ocorre, aí também, como você vai, aqui você vai colocar como réus aí, pessoal, colocar aí, você pode qualificar 3 réus aí diferentes, pode qualificar o secretário, o Estado, né, do Maranhão, e o próprio empresário lá que está sendo beneficiado com a prática daquele ato. Então, você vai elencar eles lá como réus. E aí, na fundamentação jurídica, né, fundamentação jurídica, aí você vai qualificar todo mundo lá, beleza? Qualificação jurídica, muita atenção aí para essa dica, tá, pessoal? Nessa questão que vocês podem enfrentar muito aí na sua atividade profissional. Então, isso é uma situação típica, né? Você pode encontrar aí na sua realidade quando você estiver advogando, né? Pode encontrar aí alguma situação desse tipo. Então, olha só, pessoal, aqui na parte de fundamentação jurídica dessa peça, né? Você pode falar tranquilamente lá do cabimento, mais uma vez, né, da ação civil pública, né, e da própria legitimidade lá, legitimidade da associação, né, associação lá a questão ela diz que a associação ela cumpre o requisito da pré-constituição legal, que é aquela questão de 1 ano que a gente já viu, e o seu estatuto ele, né, prevê como uma das finalidades institucionais dessa associação a defesa ao meio ambiente. Então você vai lá e, né, coloca isso, fala do cabimento da ação, beleza, bonitinho e tal. E aí, em relação ao mérito, né, em relação à sua fundamentação, o que é interessante invocar, pessoal? A questão, ela eminentemente trata da questão da proteção da tutela do meio ambiente. Então, é crível aqui que você invoque o artigo 225 da Constituição, né? Esse artigo 225 ele fala é o capítulo, né, do meio ambiente, ele fala do direito constitucional, né, de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é um direito fundamental, isso já tem prescrição do STF, né, decisão do STF dizendo que o meio ambiente é um direito fundamental. E a Constituição, lá no artigo 225, ela fala, pessoal, que há o direito, né, que existe o direito, e lá no parágrafo 1º, né, do artigo 225, que no parágrafo 1º, a Constituição, né, toda vez que a Constituição ela dá um direito, ela diz que existe um direito, ela também traz os instrumentos para que o poder público efetive esse direito, para que o poder público dê efetividade a esse direito. E lá no parágrafo 1º, né, no inciso 4º desse dispositivo, né, um desses instrumentos é exatamente o estudo prévio de impacto ambiental. Então, ninguém pode começar um empreendimento que cause lá dano, né, ao meio ambiente sem que seja feito lá o estudo prévio de impacto ambiental, né? Esse estudo prévio de impacto ambiental, ele é um gênero, existe várias espécies de estudo prévio, e um deles é exatamente aquele que é previsto lá na resolução CONAMA, né, 237, que é exatamente o licenciamento ambiental, né? Então o poder público, ele só
dá a licença ambiental mediante esse estudo prévio aqui que o particular ele realiza. Então, o particular ele vai realizar um estudo prévio, né, de impacto ambiental e o poder público concede a licença mediante a entrega lá desse estudo de impacto ambiental. A questão diz que o poder público oferece, a questão diz que o particular ele cumpriu as condicionantes e tal, e aí o secretário de Estado ele entrega lá, ele concede a licença. Então, beleza, a questão deixa claro isso para a gente. Então, o que, que você vai destacar aqui, pessoal, né, em resumo? Você vai falar desse direito, beleza, mas esse direito aqui, o poder público, ele, no sentido de garantir esse direito, o poder público, ele exige estudo prévio de impacto ambiental. Nessa questão é importante você destacar também, pessoal, aspecto de competência ambiental. Quem é que tem competência em matéria ambiental, né? O artigo 23 e 24 da Constituição vai falar da competência administrativa, né? Que é comum, né? E vai falar, o 24 fala da competência legislativa, que é uma competência concorrente, né? Então, basicamente, aqui na competência comum, todos os entes atuam em matéria ambiental. E na competência legislativa, a União ela dita normas gerais e os demais entes federativos podem suplementar essa norma ambiental, né, de acordo com as suas especificidades. Beleza. A lei 6938/81, tá, pessoal? Essa aqui é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a segunda lei mais importante no Brasil sobre direito ambiental. Então, essa lei ela fala dos instrumentos à disposição do poder público. Um deles é o poder de polícia e o licenciamento ambiental, né? Então, a lei prevê lá o licenciamento ambiental, mais uma vez. A resolução CONAMA 237 traz o conceito de licenciamento ambiental, tá? E essa lei complementar, e aí destacando aqui o ponto mais importante dessa, para você poder fundamentar aí, né, e atacar o problema dessa questão. Essa questão, o problema principal dela, pessoal, tá? Então, veja bem, o problema principal dessa questão de número 2, esse caso 2, é porque é o seguinte, há um problema aí de incompetência, tá? A questão diz que o empreendimento, ele estava sendo realizado dentro de uma unidade de conservação federal, tá? Dentro de uma unidade de conservação federal. E aí, a questão diz que quem deu a licença ambiental para o empresário extrair seixo e areia lá, a questão diz que quem deu essa licença foi exatamente o secretário de Estado, né, do Estado do Maranhão. A questão é a seguinte, pessoal, será que o secretário de Estado do Maranhão, ele é de fato competente para emitir essa licença? Essa é a questão que você precisa ficar atento. Porque apesar de a competência em matéria ambiental ela ser uma competência comum, todos os entes podem atuar nessa área, e aí essa competência para conceder licença, ela é uma competência administrativa, não é uma competência legislativa. E aí a Constituição diz lá no artigo 23 que essa competência é a competência comum de todos os entes federativos. Mas beleza, quem é que é competente para conceder essa licença ambiental? Aí que você tem que ficar atento, pessoal. A questão diz que o empreendimento ele estava sendo realizado dentro de uma unidade de conservação federal, tá? E quem deu a licença foi um secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado do Maranhão. E aí, pessoal, qual é a lei, né? Qual é a lei no Brasil que distribui essa competência? Aí é que você tem que ficar atento. Existe uma lei, tá, pessoal, que é a Lei Complementar 140. Vocês já devem ter estudado, ouvido falar dela lá na disciplina da professora de Direito Ambiental, tá? Que é exatamente a Lei Complementar número 140. Então, olha só na tela aqui, ó. Essa lei número 140, ela fala, né? Ela fala, deixa eu mostrar essa lei aqui para vocês. Eu estou aqui, acho que eu estou com ela aberta aqui. Aqui, ó. Muita atenção, essa é uma lei importantíssima em matéria ambiental, tá, pessoal? Essa lei aqui, ó, Lei Complementar 140, tá? Então, essa lei complementar, ela foi emitida exatamente
para clarear, tá, pessoal? Para clarear essa questão da competência. Ela foi emitida aqui com base no artigo, no parágrafo único, artigo 23 da Constituição, e essa lei, ela, na verdade, é uma lei que estabelece competências, sobretudo em matéria de licenciamento ambiental. Então, quem é que é competente? É o Estado, é a União, é o município? Então, essa lei é que ela vai definir, ó. Então, aqui no artigo sétimo da lei, ó, ela fala quais são as competências da União, né, em matéria ambiental. Muita atenção para isso. Lá no artigo sétimo, lá no artigo sétimo da lei, perdão, artigo 8º da lei, fala quando que o Estado ele é competente. E lá no artigo 9º da lei, tá? Quando que o município ele é competente. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa lei aqui, ó? Porque aqui no artigo 7º dessa lei, artigo 7º da lei, pessoal, uma das competências da União, tá? Uma das competências da União, aí eu venho aqui para o inciso, ó, para o inciso 14, ó. Então, a questão, a lei vai dizer que no artigo 7º, Lei Complementar 140, artigo 7º, inciso 14, quando que a União é competente para licenciar. E aí chama a atenção disso aqui para vocês, ó. Uma das competências de licenciamento da União aqui, conforme definido nessa lei, é exatamente aqui, ó. A União ela é competente para promover o licenciamento de empreendimentos e atividades aqui, ó, localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação instituídas pela União, tá? Então, a questão ela diz que o empreendimento ele estava sendo realizado dentro de uma unidade de conservação federal. Então, quem instituiu essa unidade de conservação federal foi a União. Então, se a União institui a unidade de conservação federal, ela é que é competente para promover o licenciamento dentro dessa unidade de conservação federal. Então, nesse caso, quem tinha que licenciar o empreendimento era exatamente o IBAMA, né? O IBAMA é o órgão licenciador no âmbito federal. Então, se o empreendimento é dentro de uma unidade de conservação federal, o IBAMA é o órgão federal competente para o licenciamento, promover o licenciamento. Então, essa questão 2, quem ficou com essa questão 2, tem que ficar atento para isso, pessoal, porque basicamente aqui você vai atacar esse ato administrativo do secretário de Estado, do ponto de vista da nulidade. Então, você vai dizer que esse ato que ele praticou é um ato nulo, né? Então, você pode invocar aí a doutrina da nulidade de atos administrativos, e a gente já viu lá que a própria lei de ação popular, ela fala dessa nulidade de atos administrativos, e a gente viu lá os vícios que podem ocorrer, e um deles é o vício de competência, na tela aqui para vocês, ó, fique atento para isso. Então tá aqui, ó, Lei Complementar 140, né, artigo 7º falamos aqui, então você vai falar um pouco aqui da nulidade de ato administrativo, né? E a gente viu que a própria lei de ação popular, ela fala lá no artigo 2º quando que um ato administrativo ele é nulo, tá? E esse ato dessa questão, além de ser nulo, ele é um ato lesivo, porque ele está causando dano ao meio ambiente, né? Patrimônio público em sentido... E um desses vícios, exatamente aqui, pessoal, a incompetência, tá? Então você vai exatamente dizer que esse ato ele é um ato incompetente, porque é praticado por uma autoridade incompetente nos moldes aqui da Lei Complementar 141, tendo em vista que conforme o artigo 7º, inciso 14, né, a linha D, esse empreendimento ele deveria ser licenciado pela União e não pelo Estado do Maranhão. Tá, pessoal? Então, essa dica aí para vocês fazerem, o pessoal que ficou com a peça 2. O Paulo está dizendo ali que começou uma chuva forte e que ele está com problema na internet. Beleza, pessoal. Como de praxe, essa aula fica gravada lá para vocês acompanharem lá no canal do YouTube, qualquer dúvida, tá? E eu também vou mandar aí, estou mandando aí no grupo essas dicas aí por escrito, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu vou mandar aí no grupo essas dicas por escrito. Então, esse material que eu coloquei na tela aí para vocês, eu vou mandar lá no grupo, tá? Pessoal que não deu tempo, tá com problema de internet,
não deu tempo, é, ou não conseguiu acompanhar, eu vou mandar lá no material para vocês, tá bom? E aí, pessoal, ó, agora é mão na massa, tá? Então, essa questão aí é basicamente sobre isso. Eu fiz questão de destacar aí basicamente os fundamentos da fundamento jurídico para você invocar. E aí, no mais, eu vou mandar lá no grupo esse material aí para vocês, tá? E agora é mão na massa é fazer a peça, tá? Pessoal, beleza, o Leandro tá falando aqui que vai refazer a dele após as dicas. Maravilha, tá? Quem entendeu aí, pessoal, me diz aí se entenderam as dicas, se tá bacana, deu para entender direitinho. Eu vou mandar por escrito lá no grupo para você fazer os ajustes. Cabe liminar. Em todas as duas, a pessoa está perguntando se cabe liminar. Todas as duas pode pedir liminar, tá, pessoal? Pode pedir liminar nas duas. Tanto no primeiro caso, porque tem um problema lá do risco, que a infestação de cupins ela está se espalhando pelas casas, tá? Então cabe liminar para que o poder público ele possa, o que a gente chama de tutela inibitória no direito civil, né? Para prevenir, né, a continuidade desse dano, tá? Então pede sim eliminar com certeza. E no segundo caso também, porque a questão ela diz que o empreendimento ele já iniciou, tá? Ele já iniciou e que está causando dano ao meio ambiente. Então você pode pedir liminar, sim. Pode não, deve pedir liminar, tá? Para inibir aí essa, esse dano ao meio ambiente. Beleza, eu estou mandando aqui, estou tentando abrir meu e-mail aqui para mandar no grupo lá essas dicas todas bonitinhas que eu mandei na tela aí para vocês. Beleza, pessoal, eu vou dar uma interrompida no meu vídeo aqui, vou mandar as dicas para vocês, mas eu vou ficar aqui por enquanto até o término da aula, tá? Então fico aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa aí, só chamar. Só dar um oi, abre o áudio ou fazer alguma pergunta aqui que eu respondo, tá? Estou mandando aqui, tentando abrir meu e-mail, vou mandar para vocês as dicas aí.